Teria Deus abandonado a África? E onde fica o texto em que diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão? Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao Direto ao Ponto. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Barbosa, com muito temor e humildade. Somos seminarista, fizemos um curso de licenciatura em História e uma pós-graduação em História e Cultura do Brasil. Bom, repito, se você não é uma pessoa questionadora, que gosta de argumentos precisos sobre qualquer tema, seja secular ou bíblico, você está no canal errado. Agora, se você gosta de argumentos precisos e bem embasados sobre coisas que você tem dúvida, ou outras pessoas também têm dúvida, você chegou ao canal certo. Então, se inscreve neste canal, deixa o like e nos ajuda a publicizar melhor a palavra de Deus. Bom, para você que já ouviu falar na África, creio que já. Você já parou para se perguntar: onde está Deus? Por que aquele país é tão amaldiçoado? Ou por que tantas pessoas padecem necessidade? Você sabia que o continente africano é composto por 54 países? E que a África possui grandes reservas minerais? Fator proporcionado em razão de sua formação geológica? Sabia também que em 2010 o continente abrigava cerca de 8% das reservas mundiais de petróleo e gás natural? E que outro importante mineral encontrado no subsolo africano é o urânio? O continente detém 25% da reserva mundial. Você sabia que Guiné-Bissau é o quinto maior produtor de caju do mundo? Sabia que o maior rio em extensão do mundo passa pela África, cortando o Egito, e o nome dele é o Rio Nilo, perdendo apenas em volume para o nosso rio Amazonas? Sabia também que existem vários países do continente que abrigam grandes reservas minerais? A exemplo temos o Zâmbia, que compõe muito cobre. Também temos o Zimbábue, que contém muito ouro. Namíbia, que o urânio é extenso, há muito urânio. Também tem o Sudão, rico em ouro, prata, zinco, ferro e etc. E Gana. Gana é o país do diamante. Sem falar da beleza da savana africana. Uma beleza exuberante que nos deixa boquiaberto. Da girafa ao mico-leão dourado. Uma maravilhosa obra do Criador que nos deixa literalmente de queixo caído. Que não falar do leão, das mais belas aves que existem na África e de todo tipo de animal que há ali. Bom, sendo a África um continente tão rico e tão maravilhoso, onde deveriam ser os mais bem-sucedidos, provavelmente, de tantas riquezas naturais, creio que você já se perguntou como pode aquele povo padecer tanta necessidade, ou parte daquela população não viver e sim sobreviver. Será que não existem justos ali que estão padecendo também as mesmas necessidades e até mesmo passando fome? Você sabia que entre os 15 países mais pobres do mundo, a maioria deles pertencem à África? Afinal, é possível o justo mendigar o pão? Você sabia que, segundo a ONU, há 45 milhões de pessoas, um número recorde, ameaçadas pela fome em países do sul da África? Então, o que dizer de Lázaro, o justo, citado em Lucas capítulo 16, o versículo 20? A Bíblia diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Bom, antes que você tome algum julgamento sobre essa exposição, eu gostaria de lhe apresentar ao menos 3 grupos que pensam de maneiras distintas ou parecidas. O primeiro grupo acredita que jamais o justo mendigaria o pão. Há um segundo grupo que diz mais do que isso: é impossível o justo mendigar o pão. E há também um terceiro grupo que diz que é
possível sim um justo mendigar o pão. Para isto, este grupo se apoia em vários argumentos históricos e bíblicos. Para isto, este grupo apresenta pelo menos 3 pontos ou motivos que justificam os seus argumentos, provando que sim, o justo pode padecer necessidade ou até mendigar o pão. O primeiro argumento é o histórico. Tendo a África, aquele continente tão grande, composto por mais de 1,2 bilhões de pessoas, sendo que entre esses 1,2 bilhões de pessoas, milhões e milhões já morreram e outros estão morrendo de fome, será que não haveria nenhum justo sequer ali? Aí você diz assim, sim, mas... E como fica o Salmo 37, o versículo 1 do salmista? Olha, fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Lá no texto, o sujeito está oculto. Ele está falando na primeira pessoa. Davi está dizendo, olha, é como se ele estivesse dizendo, eu, Davi, fui moço, estou velho, mas eu nunca vi no meu reino ou na minha vida inteira um justo desamparado, nem os seus filhos, os seus descendentes mendigarem o pão. Então, para este grupo, esse texto é mal interpretado. Também para este terceiro grupo, existe o argumento político humano. Segundo eles, muitos justos e injustos padecem necessidade, passam fome e sobrevivem e não vivem por uma questão de egoísmo do próprio ser humano. Você já parou para pensar que o ser humano é egoísta? Normalmente as pessoas são assim. Primeiro eu, segundo eu, olha, só em terceiro eu de novo, para depois em quarto ou quinto ou sexto você. Só para você ter ideia, 20 famílias dominam ou têm o dinheiro na mão no mundo inteiro. Ao menos 20 famílias são bilionárias e algumas delas trilionárias. E por conta de quererem mais e mais, pensando só em si, outras pessoas padecem necessidade. Sem falar da questão política. Por escolhermos errado os nossos políticos, isso não só serve para o continente africano, como também para o Brasil. Existem no Alto Sertão pessoas que não vivem, sobrevivem, porque nós, eu digo nós, o coletivo, muitas vezes, elegemos maus políticos. Este grupo também tem um argumento bíblico. E o texto-chave que prova os seus argumentos está no livro de Lucas, capítulo 16, e o versículo 20. A história do rico e de Lázaro. A Bíblia afirma que o pobre mendigava o pão e era um homem justo. Também ele cita um texto lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4 e 5. Este eu gostaria de ler com você. Diz assim: pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la. Se, olha a condição agora, e é no coletivo, não é individual. Está aqui, vos abençoará. Se somente ouvirdes diligentemente a voz do Senhor, teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Queridos, a culpa não é de Deus. A culpa é dos homens. Afinal, a Bíblia diz no livro de Jeremias, de que se queixa o homem? Do seu próprio pecado? Você erra e o culpado agora é Deus? Está reclamando de quê? Nós destruímos a camada de ozônio e de repente, que calor! Nós destruímos, nós poluímos os rios. Daqui a pouco está vendo, nós aquecemos o planeta, né? As geleiras derretem, as enchentes sobem, os maremotos acontecem e a culpa é de Deus. Nós construímos as nossas casas dentro dos leitos dos rios e quando há a enchente e leva as casas, a culpa também é de Deus.
Nós construímos e invadimos, às vezes, terras que não se pode construir, não se pode invadir. Construímos lá em cima da barreira a nossa casa, de repente a barreira se assenta, há um escorregamento ali. A culpa também é de Deus. Sempre culpamos Deus por tudo. Queridos, você está se queixando de quê? Será que não foi uma escolha que o homem fez? Será que não foram as posições que nós, os seres humanos, tomamos? Isto está no coletivo. Ainda apoiados na Bíblia, o terceiro grupo acredita no seguinte: o sol que brilha para o justo também brilha para o ímpio. A chuva que cai sobre o telhado do justo é a mesma chuva que cai sobre o telhado do ímpio. Logo, a bênção de Deus está no coletivo. Se o justo padece, o ímpio padece. Se o ímpio padece, o justo também padece. Afinal de contas, tratando ainda da política, não é só o justo que elege, o ímpio também elege, é o coletivo. Então, se aquela comunidade escolheu errado os seus políticos ou tomaram decisões erradas ao longo da história, vai refletir lá na frente sobre seus filhos, seus descendentes e etc. Logo, segundo esse grupo, você deve entender da seguinte forma: a regra é que o mundo é um caos, o homem está destruindo. E quando Deus intervém na história para socorrer o homem, isto não é a regra, isto é uma exceção. Pela graça infinita e a misericórdia de Deus é que ele intervém a favor do ser humano. Mas a regra geral é que o planeta gire por si e o homem assuma as suas consequências. Assuma a consequência das suas escolhas. E aí, queridos? Em qual grupo você está? Naqueles que acreditam que jamais poderia um justo padecer necessidade? Naqueles que acreditam que é impossível um justo padecer necessidade? Ou naqueles que pensam de forma racional, com argumentos históricos e bíblicos, provando que já existiram muitos justos que morreram e passaram fome? E sim, acreditam também que o que quebra essa cadeia, esse ciclo, é a oração e a fé. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, querendo socorrer o homem, sim, intervém na história para mudar algumas situações. Escolha. Afinal, é muito fácil olhar do nosso ponto de vista. Somos brasileiros, temos uma terra fértil. O que plantar aqui nasce e dá. Certa vez eu conversando com um chileno, ele disse assim: vocês são ricos. Se no Chile nós tivéssemos os recursos naturais que vocês têm no Brasil, o Chile seria talvez a maior potência mundial. Então, olhar do ponto de vista do brasileiro é simples. Olha, eu não vou passar fome de jeito nenhum. Deus vai prover. Esse é o nosso olhar. Se você estivesse na África, qual seria o seu ponto de vista ao ver muitos justos padecendo necessidade? Fica para você pensar e refletir. Escolhe o grupo e se decide. Queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Mais uma vez. Amém.